Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 21.1. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade àquele conceito ali sobre força inercial, né? Na aula passada falamos sobre força centrípeta, ou seja, aquela força que apontava para o centro da curvatura, para o centro de uma circunferência, toda vez que o corpo fazia aquele movimento circular. Mas aí também na aula passada, bem no finalzinho, nós falamos ali sobre aquele conceito de pseudoforça, ou seja, uma força fictícia. Surgia ali uma pseudoforça em algumas situações onde o corpo seria lançado para fora, ou seja, uma força oposta à força centrípeta, que nós chamamos de pseudoforça centrífuga. Ou seja, aí você fala, professor, eu tenho em casa uma centrífuga, né? Ela faz ali aquele processo com a roupa. Você está falando para mim que não existe a força centrífuga? Não, de fato não existe força centrífuga. O que existe, pessoal, é uma manifestação da inércia. E olha a palavra-chave, inércia. É exatamente sobre isso que nós vamos aprofundar na aula de hoje. Dá uma olhadinha só, pessoal, nos conteúdos e nos conceitos de hoje aqui, ó. Primeira lei de Newton, dá uma olhada, ó. Primeira lei de Newton. Dentro desse conteúdo, o princípio da inércia. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre aquele conceito do que seria pseudoforça, o princípio da inércia. Falaremos também sobre o conceito de força, vamos conceituar a força, vamos dar alguns exemplos do que são essas forças, tudo bem? A medida da força, como que ela é medida, a partir de que existe algum instrumento para medir essa força, né? Veremos hoje nessa aula. E, ó, força e movimento segundo os conceitos de Aristóteles e segundo os conceitos de Galileu, ou seja, vamos ver primórdios do pensamento do conceito de força e fazer uma breve comparação aí entre o que esses pensadores achavam sobre força. Olha só, pessoal, então assim a aula de hoje está recheada de conteúdos. Então, vamos nessa! Princípio da inércia. As experiências de Galileu... Opa! Cadê a caneta? Aí, pronto. As experiências de Galileu o levaram a atribuir a todos os corpos uma propriedade, né? Que propriedade seria essa? Ó, o Galileu ele percebeu que todo corpo apresentava uma propriedade, que ele chamou de inércia. Então, qual é a definição dessa inércia? É quando um corpo, a palavrinha, tende a permanecer o seu estado de repouso ou seu estado de movimento. Então ele conceituou a inércia assim, né? Inércia é a tendência de um corpo de permanecer o seu estado de repouso ou o seu estado de movimento. Então, para você analisar assim, de uma forma fácil e simples, você coloca uma borracha aí na sua mesa, né? E você deixa a borracha sobre a mesa. Se você não for lá empurrar essa borracha, se ninguém mais for lá interagir sobre ela, ela vai permanecer o quê? Parada. Ela vai permanecer em repouso. Naturalmente, se você aplica uma força e move essa borracha, ela vai continuar em movimento, a menos que uma força contrária atue sobre ela, tudo bem? Então, o conceito de inércia, ele é um conceito do nosso cotidiano, um conceito do dia a dia. Nós vemos a inércia acontecer em várias situações, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, o conceito ali de referencial inercial, também comentei anteriormente. Então, eu digo que o referencial inercial é um sistema de referência em que os corpos livres não têm o seu estado de movimento alterado, a não ser que haja sobre eles uma força externa. E olha só, por exemplo aqui, quando o ônibus escolar está em movimento, um livro colocado sobre o assento pode ser deslocado, ó, sem que ninguém toque nele. Então o ônibus vai se mexer sem que ninguém vai lá e empurre esse livro. Basta o quê? Haver uma freada brusca ou uma curva em velocidade alta. Até uma pessoa distraída, né, mal acomodada, ela pode ser lançada do seu assento, tal a força que age sobre ela. Então, assim, esse conceito de referencial inercial, ele vai ser um conceito que ou o referencial está em repouso, ou o referencial está em velocidade constante, tá? Havendo aceleração,
então o corpo vai sentir essas forças sobre ele, ok? Então vai ter o quê? Inércia. Então o referencial é inercial se ele obedecer a esse princípio ou lei da inércia, tudo bem? Então tá lá o livro no ônibus, ó, o motorista deu uma acelerada, o livro ele vai ser lançado um pouco para trás. Ou então ele está em movimento, aí por algum motivo o motorista do ônibus, ó, pã, pisou no freio. Ah, pisou no freio. O que aconteceu com o livro? Pode ser que ele caia, né? Ele vai ser lançado para frente. E isso a gente está falando do livro, mas qualquer pessoa já deve ter notado isso. Quando você vai andar de ônibus, quando você está num carro e percebe que, devido à aceleração e desaceleração do carro, ou manobras em curva, você é lançado de um canto para o outro, ou alguém dentro do carro também pode sofrer esse efeito da própria inércia. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Dando sequência. Vários fatos ligados à sua experiência diária estão relacionados com esse conceito de inércia. Então, talvez você não conheça essa palavra inércia até agora, né? Até a aula de hoje pode ser que você não conhecesse a palavra inércia, mas não muda o fato de que a sua vida, vários fatos na sua vida estão relacionados com a própria inércia. Então, veja alguns exemplos a seguir. Vamos lá. Dá uma olhadinha. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. O cara está, praticando um esporte, né? Ele está sobre... Vamos lá, pessoal, aqui, ó. Ele está sobre um cavalo, certo? Aí ele está sobre o cavalo e o cavalo vai lá, vai dando um trote, até que chegou o momento do cavalo dar aquela acelerada para pular o obstáculo e ao invés de pular o obstáculo, o cavalo ele resolve brecar. Ou seja, brecar como assim? Ele para, tá? Ele está com uma certa velocidade e de repente ele resolve parar. Tá? O que aconteceu com o cara que está montando o cavalo? Bom, pela inércia, a tendência do corpo do cara é manter a velocidade constante. Ou seja, manter o estado de movimento. Como o cara estava sobre o cavalo, então ele vai estar à mesma velocidade que eles estavam andando juntos, quando o cavalo freia bruscamente, o estado de movimento da pessoa tende a ser conservado pela inércia. Então, pela inércia, a pessoa acaba sendo jogada para frente. Então, é isso que aconteceu aqui, ó. A inércia explicou a queda desse jovem aqui, ó, para a frente do cavalo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Então, esse é um primeiro exemplo, né, bem simples. Ambos estavam, vamos lá. Eu tenho aqui, né? Eles estavam em velocidade de V constante e algo acima dele, que é a pessoa, também, pessoal, vai estar a mesma velocidade, né? Um está sobre o outro, ok? Aí, pela inércia, se de repente esse aqui resolve parar bruscamente, aí de repente a velocidade dele ficou 0. Mas ele parou muito rápido, esse estado de movimento foi rápido, essa mudança. E aí, então, a tendência desse corpo de cima é continuar com essa velocidade que ele tinha, e por isso que ele vai ser lançado para a frente, tá? Então, a própria inércia vai explicar isso, tudo bem? Exemplo 2, olha só. As pessoas acabaram de entrar no ônibus, tudo bem? E elas estão segurando aqui, ó, né? Por isso que elas têm que segurar. E, de repente, esse ônibus que está com velocidade nula, está em repouso, ele vai iniciar um movimento. Então, ele vai apresentar uma aceleração, tá? Então, aqui ele está com velocidade nula e aqui ele já está com velocidade diferente de 0, tá? Mas não é constante. Ele saiu da velocidade nula e imediatamente partiu para uma velocidade não nula. Esse processo eu estou chamando de aceleração. Então, nesse instante da aceleração, as pessoas acabaram sentindo, né, como se estivessem sendo jogadas ou empurradas para trás, ok? Isso também é inércia, isso também é explicado pela inércia. Então, entenda que elas só vão sentir esse efeito nessa mudança de velocidade. Agora, no momento em que esse ônibus esteja com uma velocidade constante, as pessoas vão sentir o efeito de ser jogada para frente, ou para trás, ou para o lado? Não, não sentirão. Não, professor, não. Elas vão ficar ali, ó, normais, não haverá essas forças sobre a pessoa. Você só vai sentir ser jogado para frente, para trás, em momentos de desaceleração
e em momentos de aceleração, tudo bem? E é exatamente o que aconteceu aqui. Nesse momento inicial em que o ônibus ele sai do repouso e ele entra em velocidade, é uma aceleração. Então as pessoas sentem o efeito da inércia. Mas aí supor que passou ali 3, 4, 5 segundos, aí o ônibus já está com velocidade de 60 km por hora e manteve essa velocidade em linha reta, sem fazer curva. Então as pessoas estão ali, ó, tranquilas, não sentirão mais essa força, né, empurrando elas para frente, para trás, essa tendência, né, de inércia. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Próximo exemplo aqui, ó. Então, a primeira lei de Newton, né, ao estudar os princípios da mecânica, o Newton ele se baseou em estudos, ó, de grande físico que o precedeu, né, entre eles o próprio Galileu. Ou seja, ele vai pegar um assunto que já havia chamado a atenção de outros físicos antes dele. E, naturalmente, ele faz essa releitura do conteúdo antes de colocar o estudo dele, certo? Naturalmente, esse é o mais ponderado a se fazer. Então, ele começa a estudar um assunto que não era naturalmente novidade e ele faz uma releitura do conteúdo a partir de pensadores anteriores a ele. Então, assim, a nossa primeira lei de Newton, conhecida hoje, ela vai dizer o quê? A primeira lei de Newton não é nada mais do que uma síntese, ó, das ideias de Galileu, tá? Então, Galileu Galilei já havia pensado algo que hoje nós chamamos de primeira lei de Newton. Então, relativas à inércia. E por isso mesmo, ela é também denominada lei da inércia. Tudo bem, pessoal? Então, ela foi uma releitura ou reinterpretação das ideias que o Galileu Galilei já tinha sobre esse tipo de fenômeno. Então, a primeira lei de Newton, que ela pode ser a lei da inércia de Galileu. Quando as forças que atuam no corpo se anulam, tá? Então tem várias forças atuando, e elas se anulam, o corpo em repouso continua em repouso. E um corpo em movimento move-se em linha reta, com velocidade constante. Nesse ponto aqui, eu quero fazer um adendo, vamos lá. Um adendo para você não errar, vamos lá. Se eu falo assim para você, a força resultante sobre um determinado corpo é nula. Aí nula é o quê? Zero, né? A força resultante sobre um determinado corpo é nula. O que você imagina desse corpo? A maioria das pessoas irão responder, esse corpo está parado, está em repouso. Naturalmente, é a primeira coisa que a gente é levado a pensar. Se sobre um corpo a força resultante sobre ele é zero, você pensa o quê? Que todas as forças se anularam e que, portanto, esse corpo está em repouso. Mas existe aí uma outra possibilidade, tá? Existe também o caso desse corpo não estar em repouso, mas dele estar ainda em movimento, mas um movimento com velocidade constante e em linha reta, tá? Então essas duas coisas podem acontecer. Não juntas, tá? Não juntas, ou uma coisa ou outra. Ou ele estará em repouso, ou ele estará em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em trajetória em linha reta e com velocidade, ó, constante. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Continuando, aí vem a pergunta. Quando o cabo do martelo está folgado, geralmente batemos o cabo em uma superfície para fixar o martelo melhor. Dá uma olhada. Fazemos esse processo, né? Então, o que a inércia tem a ver com isso? Qual é a relação da inércia com esse fenômeno de bater aqui? E aí vem o conceito de equilíbrio do corpo, né? Equilíbrio de um corpo ou resultante das forças. Ó, quando a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, se ele estiver em repouso, continua em repouso. E se ele estiver em movimento, estará se deslocando em movimento retilíneo e uniforme. Significa o seguinte, vamos lá. Primeiro caso, existe uma caixa aqui, e aí tem várias forças atuando sobre ela. Força 1, aí eu tenho força 2 contrária, e a resultante das forças deu 0. Nesse caso aqui, a velocidade do corpo é 0, é nula. Então significa que ele já estava em repouso e que ele continuou em repouso. Agora, tudo bem, pessoal? Então, aqui eu tinha um corpo que já estava em repouso, eu apliquei uma força na horizontal da esquerda para a direita, vamos lá,
Eu apliquei uma força na esquerda para a direita e apliquei outra força na direita para a esquerda e ele ainda assim, ó, continuou com velocidade igual a zero, ou seja, ele estava em repouso. Ah, entendi. Por quê? Porque a força resultante deu igual a zero. Tudo bem, pessoal? Aí, essa é uma situação. Agora vamos pensar na nossa outra situação. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nossa outra situação. Vamos apagar aqui. Pronto. Na outra situação, vamos pensar assim. Ó. Opa. Vamos pensar assim. Existe um avião, tá? Não repara esse avião. Tá lindo, né? Vamos lá. Não repara no avião. Pronto. Existe um avião e o paraquedista pulou aqui do avião. Tá? Ele vai abrir o paraquedas nesse momento aqui. Ok? Ele vai abrir o paraquedas nesse momento aqui. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma força, que é a força peso, e essa força vai acelerando a velocidade dele. Ok. Mas aí, devido a essa área aqui do paraquedas, haverá uma força contrária, que é a força da resistência do ar, tá? Força da resistência do ar. E essa força ela vai crescendo também, à medida que ele abre aqui, é uma força que vai crescendo. Vai chegar um momento, na queda desse paraquedista, em que o módulo da força-peso vai ser igual ao módulo da força da resistência do ar. E nesse momento, ele vai continuar descendo, mas agora com velocidade constante. Certo? Então, olha só. Só aqui, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, tá? Força-peso inicial, pulou, tá acelerando ele. Abriu aqui o paraquedas. No que ele abriu, aí a força de resistência vai equilibrando a força-peso. Vai chegar um momento em que as duas vão se anular. Ah, então força resultante igual a zero, professor. Ele vai ficar em repouso? Não. Cuidado, não vai ficar em repouso, tá? Nesse caso aí, esse cara está caindo. Ele não fica em repouso. Ele está em queda. Só que a queda dele acontecerá com velocidade constante, porque a resultante das forças é igual a zero. Entendeu a diferença? Então, tem um corpo em repouso, aplicou forças, a resultante das forças deu zero. Se ele já estava em repouso, manteve o repouso, com força resultante igual a zero. Mas nesse outro caso, ele já estava com um certo movimento. Apliquei as forças resultantes, deu zero, ele vai continuar em movimento, só que agora em linha reta e com velocidade constante. Tudo bem? Vamos nessa. Então aqui, ó, nesses dois casos que eu expliquei, força resultante ou o símbolozinho aqui, ó, somatório das forças igual a zero, que equivale a dizer que a força resultante é igual a zero, você vai ter essas condições aqui, ó. Movimento retilíneo uniforme ou repouso. Condição de equilíbrio de uma partícula. Então vamos lá, dizemos que uma partícula está em equilíbrio quando ela se encontra em uma das seguintes situações. Então quais são as situações? Primeiro, ela pode estar em equilíbrio se a partícula estiver em repouso. Então se ela está em repouso, ela está em equilíbrio. E a segunda situação, a partícula está em equilíbrio quando ela está em movimento retilíneo e uniforme. Aí, novamente, pode ser um ponto que você tem um pouquinho de dificuldade para entender. Professor, como que alguma coisa que está se movendo está em equilíbrio? Porque você pensa em equilíbrio, você imagina uma coisa equilibrando a outra, parada, não cai, né? Não se move. Mas é assim mesmo, pessoal. Aqui nesse conteúdo, equilíbrio também pode significar ausência de força resultante. Ou seja, resultante igual a zero é também interpretado como equilíbrio. Então, o corpo que se move está em equilíbrio? Está. Só que estará em equilíbrio se esse movimento dele acontecer numa trajetória em linha reta, e a velocidade for constante. Tudo bem? Então, nesses dois casos, eu estou dizendo que são condições de equilíbrio. Tome nota. Vamos lá, pessoal. Então, falei, né, sobre força resultante, força inercial, pseudo-força, mas aí falamos tanto na palavra força, e o que é essa força? Vamos interpretar aqui, ó. Não podemos definir de forma única o que é a força. No entanto, podemos caracterizá-la, né, como, inicialmente, uma grandeza vetorial.
Então, falou de força, a primeira coisa que tu tem que saber, força é uma grandeza física e ela é uma grandeza vetorial. Significa o quê? Que se ela é vetorial, ela possui um módulo, ela possui uma direção e ela possui um sentido, ou seja, ela tem uma intensidade e ela aponta para algum lugar, né? Ela tem um sentido e ela tem uma direção. Então, capaz de modificar o movimento de um objeto e está associada a ações como empurrar, puxar, andar e etc. Tá? Então, tudo que está relacionado a movimento vai ter alguma força ali envolvida. Movimento e não só movimento, equilíbrio também, tá? Equilíbrio estará relacionado também com força. Força é o fruto das interações entre dois corpos. Então, dois corpos estão interagindo, então o resultado dessas interações é uma força, né? Ou seja, o resultado da interação entre esses dois corpos será uma força. Neste ponto, cuidado. Dizer que os dois corpos não estão interagindo não significa necessariamente dizer que eles estão se tocando. E aí vem uma diferença do que se chama de força de contato e força de campo, tá? Força de campo, força de contato. Ou seja, existe uma força, olha só, existe uma força que atuará entre dois objetos quando eles estão se tocando. Um tocou no outro, está aplicando força, um par de forças. Mas também existe aquela força que um consegue aplicar no outro estando à distância, né? Então, planeta Terra, Lua, um consegue exercer uma força sobre o outro e eles não estão se tocando, certo? Tudo bem? Então, existe aquela força de campo relacionada a um campo existente ali e esse campo vai exercer uma força. E existe aquela força do próprio contato. Então, quando a gente fala a palavra interação de dois corpos, pode significar de contato, uma interação de contato ou uma interação de campo. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Então, força é a causa que produz um corpo. O quê? A sua variação de velocidade. E quando acontece variação de velocidade, estamos falando de uma aceleração, tá? Então, olha os exemplos de força aí. Primeira força bastante conhecida e famosa é a força-peso. Olha lá, né? Olha lá a força-peso. Olha o cara puxando um peso aqui, ó. Então, tudo que tem massa tem peso. Então, força-peso. Peso vai ser o quê? A massa multiplicada pela aceleração da gravidade, né? Então, a força-peso. Então, é a intensidade da força, vamos apagar aqui, é a intensidade da força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro, tá? Então, força-peso sempre direcionada, na vertical para baixo e está direcionada para o centro do planeta. Tudo bem, pessoal? Como é força, naturalmente a unidade dela vai ser o quê? Newton, tá? Então, unidade Newton, e ela é um vetor, ela tem uma intensidade, uma direção e um sentido. Agora existe a força de campo. Um exemplo aí simples de força de campo é a força elétrica, tá? Vocês vão estudar com mais detalhes essa força elétrica lá no terceiro ano, mas basicamente, vamos lá, é a intensidade da força com que cargas elétricas atraem-se. Então vamos supor que tu tem um bastão ali que está eletrizado positivamente e tu tem uma esfera que está eletrizada negativamente. Então você vai estudar lá na frente, lá no terceiro ano, que mesmo sem se tocar, mesmo que esses dois objetos aqui não se toquem, haverá entre eles, um par de forças, tá? Um consegue aplicar no outro uma força. E aí, como eles não estão se tocando, chamamos isso de força de campo, tá? Eles vão interagir eletricamente, tá? Que é a força eletrostática. Também existe a força normal, olha a palavrinha. Força normal. O que é essa força normal? Toda vez que um corpo, né, é tocado numa superfície, ele é encostado numa superfície, haverá da superfície no corpo, em resposta, a existência dessa força normal. Então, olha só, existe sempre que há contato entre um corpo e uma superfície de apoio, independentemente dessa superfície ser ou não na horizontal, tá? E a direção da força é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, essa parte aí é importante, olha só. Quando que você tem força normal? Toda vez que um objeto é colocado em contato com uma superfície.
Então, aí na sua sala de aula, você sentou sobre a cadeira? Você sentou sobre a cadeira exerceu sobre você uma força de reação, que é a força normal, certo? Você apoiou as suas costas, né? Aí no encosto da cadeira, o encosto da cadeira também realizou nas suas costas uma força de reação normal, certo? Você vai na parede, você encostou na parede assim, ó, pressionou a parede, naturalmente a superfície da parede também dá uma força de reação normal. Então, quando é dito aqui que essa força de reação nem sempre ela precisa ser horizontal, significa que ela não precisa. Ela vai estar o quê? Perpendicular à superfície. Em outras palavras, ela vai formar 90 graus com a superfície. Tudo bem? Perpendicular, ortogonal, essas são as palavras-chave, mas é só você lembrar, a superfície vai estar lá. Qual é o ângulo que ela vai formar com a superfície? 90 graus, tá? Então, força normal forma 90 graus com a superfície. E qual é a direção e o sentido dela? Vai depender de como que vai estar esse plano, né? O plano pode estar horizontal, vertical, diagonal, tudo bem? Então, depende muito do desenho do exercício. Vamos nessa? Então, assim, força normal, como a palavra já diz aqui que é uma força, naturalmente ela também vai ser medida em newtons. Então, tem que tomar um certo cuidado para não confundir, tá? Ó, a força-peso, ela é representada com esse P maiúsculo. A força normal, ela é representada com esse N maiúsculo, mas aí tem que tomar cuidado, porque a unidade da força é newton, e newton também se representa com N maiúsculo, tá? Então aqui seria equivalente a um vetor força normal, que é diferente da unidade newton, tudo bem? Mas ambos são escritos com N maiúsculo, cuidado para não confundir. Vamos dar sequência aqui. Então olha aqui, ó. Também existe uma outra força chamada força de atrito, tá? Então toda vez que existe um corpo, né, sobre uma superfície, né? Existe um corpo sobre uma superfície e você tenta movimentar esse corpo, né? Você tenta empurrar ele, tenta a tendência de movimento. Então aqui também, ó, tem um outro corpo e nós tentamos exercer uma tendência de movimento desse corpo sobre a superfície. Existe um contato ali, uma rugosidade, tá? Existe uma superfície de rugosidade entre o corpo e a superfície. Essa rugosidade ela vai fazer o quê? Ela vai exercer uma força em sentido contrário a essa tendência de movimento. E essa força em sentido contrário ao movimento, nós chamamos essa força de atrito. Então, poxa, deu atrito, uma força de atrito. É uma força que está oposta ao movimento. Então, você tentou empurrar uma geladeira, né? Haverá um atrito entre os pés da geladeira e o solo. E esse atrito é contrário ao movimento. Tudo bem? Vamos nessa. Então aqui, ó, tem uma representação, né? Nessa representação aqui, apontando aqui, ó, na vertical para cima, eu tenho o quê? Aqui é a normal, tá? Isso aí é o vetor força normal, tudo bem? E aí, digamos que eu aplique nessa caixa, vamos apagar aqui. Digamos que eu aplique nessa caixa aqui, ó, uma força F qualquer na horizontal para a esquerda, tá? Então eu estou tentando empurrar essa caixa aqui para a esquerda. Ah, olha só o que está acontecendo. Está surgindo aqui, ó, bem na base, a aplicação de força de atrito. E perceba que ela está na horizontal também, só que ela está apontando em sentido contrário. Enquanto que a força está apontando aqui para a esquerda, a força de atrito está apontando para a direita, tá? Então aqui, por exemplo, agora eu estou aplicando aqui, ó, né? Não importa se eu estou aplicando essa força aqui, né? Ou aqui. De qualquer forma, eu estou tentando levar o corpo da direita para a esquerda. Ainda assim, a minha força de atrito, ó, vai ser o quê? Direção também horizontal, mas sentido para a direita. Ou seja, sentido oposto, né? A da aplicação da força. Então, ela é uma força contrária à tendência de movimento, existente entre um objeto e a força que o desloca, causando resistência no contato dos corpos, tá? Essa força de atrito, pessoal, essa força de atrito, ela pode ser classificada ali como estática ou dinâmica. Então, assim, quando você tenta empurrar uma máquina de lavar,
e ela ainda não se moveu, vai ter um tipo de atrito, que é força de atrito estática. No momento que você conseguiu vencer essa resistência, que ela ganhou movimento, aí vai ter um outro tipo de atrito, que é força de atrito dinâmica, tá? E assim, nós vamos ver isso com muito mais detalhes, mas só para dar um pequeno spoiler, esse atrito, ele vai depender de um coeficiente de atrito, tá? E ele vai depender também da força normal. Então, esses dois fatores vão influenciar no valor da força de atrito, ou seja, o coeficiente de atrito e a força-peso. Até porque você sabe que é muito fácil empurrar um objeto ali numa superfície de cerâmica muito bem polida e daria, por outro lado, daria muito mais trabalho empurrar um objeto numa superfície de cimento batido, né? Você vai ter muito mais atrito. Então, há um coeficiente de rugosidade entre a superfície de cada material e isso influencia no fator da sua força de atrito. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Aí existe também, olha só quantas forças, também uma força chamada força elástica. Então ela trabalha com um tipo de energia, que é energia potencial elástica, tá? Então ela vai depender de uma constante elástica do material. Aqui só para ilustração, temos um exemplo da cama elástica para diversão e temos aqui o exemplo do estilingue, tá? Em ambos os casos, essa força elástica, né, em módulo, ela vai ser diretamente proporcional a uma constante elástica e ela vai ser diretamente proporcional à deformação que você faz aqui no elástico ou na mola, tá? No caso aqui se trata de um elástico mesmo. E aqui no caso da cama elástica, o que está acontecendo é que você tem várias molas, né? E essas molas também possuem, ó, esse coeficiente de elasticidade. Tudo bem? Olha lá, ó. Então, força-peso para baixo, força elástica na vertical para cima. Tudo bem? Existe aí mais um tipo de força. Olha só, aqui eu tenho um objeto, ó, com peso P, e esse objeto, ele está aqui, ó, ele está preso por uma corda, né? Uma corda, um fio, aí tem um objeto sobre a mesa que também está preso por outra corda. Essa força aqui que as cordas ou os fios exercem nos corpos é chamada de força de tração, tá? Então aqui, ó, a força que blocos, ó, aplicam na corda e a força que a corda aplica nos blocos é denominada força de tração. Então toda vez que você for puxar alguma coisa com a corda, com o fio, você sabe que está fazendo o quê? Tração. Então, falamos tanto demos exemplos de várias forças e agora está na hora de falar como que é medida essa força, né? Então, olha só, para medir a força, nós utilizamos instrumentos chamados o quê? Dinamômetros, tá? Então, o que é um dinamômetro? É um instrumento para medida da força. Quando uma força é exercida na extremidade de uma mola, esta se deforma. Esse fato é usado para medir as forças, ou seja, o dinamômetro ele vai ter uma mola aqui dentro, né, de constante elástica K conhecida, e vai ter algumas calibrações aqui que já vão informar em Newton, né, qual é a força que está sendo aplicada, tudo bem? A partir da força elástica dentro do dinamômetro. Então, para medir qualquer grandeza, é necessário escolher uma unidade de medida. Por convenção, entre os físicos, a medida de uma força é o peso de um corpo padrão. E aí, olha só, nós classificamos como quilograma padrão, que se denomina de quilograma-força ou KGF, tá? Agora, tome cuidado, esse ponto, vamos lá, tome cuidado, este ponto aqui, ó, quando eu escrevo só o KG, ó, KG é quilograma. Então, se eu escrever só 1 kg, é 1 quilograma. E quilograma é o quê? Massa. Agora, quando tem esse Fzinho aqui, o que acontece? Agora aqui já se transforma numa unidade de força, que é o quilograma-força, que é o KGF, tudo bem? Então, faz toda a diferença. 1 kg, apenas massa, quilograma. Coloco o Fzinho aqui, já é uma unidade de força. Vamos lá, pessoal? Então, 1 quilograma-força, unidade de força. Curiosidade, as balanças de mola, né, como certas balanças de farmácia, são na realidade dinamômetros. Então, olha só, elas têm molas aí e funcionam como dinamômetros para medir força. Então,
Quando você sobe em uma dessas balanças, você está medindo o seu peso, ou seja, o peso em quilograma-força. Se a balança indicar 100 quilos, isso significa que o seu peso é 100 quilograma-força. Ou seja, ela faz um fator de conversão ali no que o dinamômetro lê para te dar a informação em massa, né? Que na verdade ela vai te fornecer a informação em massa. Importante. Outra unidade muito usada na medida de forças, que na verdade é o próprio SI, né? É o Newton. Toda vez que tu for calcular uma força, lembre-se que a unidade utilizada vai ser Newton, tá? Representado com N maiúsculo. E um fator de conversão, 1 quilograma-força equivale a 9,8 newtons, tá? Então, dependendo do exercício, pode ser que você tenha que usar esse fator de conversão de uma unidade para outra. Portanto, a força de 1 newton equivale a quanto? Equivale a aproximadamente ao peso de um pacote de 100 gramas. Então, 100 gramas equivale a 0,1 quilograma-força, que vai equivaler a aproximadamente 1 newton. Então, vamos lá. Força e movimento, agora sobre a visão de Aristóteles. As relações entre força e movimento sempre foram objetos de estudo desde a antiguidade. O filósofo Aristóteles acreditava que um corpo só poderia permanecer em movimento se existisse uma força atuando sobre ele, tá? Então essa é uma visão aristotélica, né? Ah, o corpo está em movimento, então existe lá um carrinho e o carrinho só vai se mexer enquanto você estiver com o dedo ali empurrando o carrinho, certo? Ah, enquanto você está aplicando a força, ele está se movendo. No momento que você tirar a força, ele vai parar. Essa é uma visão de Aristóteles. Só existe movimento no momento em que, até o momento em que se tem a aplicação de uma força. Vamos nessa, pessoal? Então aqui, essa é a visão aristotélica. Então, se um corpo estivesse em repouso e nenhuma força atuasse sobre ele, permaneceria em repouso. Até aí tudo bem. Agora, quando a força agisse sobre o corpo, ele se poria em movimento. Mas se acabasse a ação da força, o corpo voltaria ao repouso. Essa é uma visão que é aristotélica. Será que hoje você concorda com essa afirmação aqui? A primeira tudo bem, né? Mas a segunda parte está certa? Essa visão de Aristóteles foi mantida até hoje? Então vamos lá, será? Então, força e movimento, segundo Aristóteles, está aplicando a força, enquanto está aplicando a força tem movimento, ok? Cessou a força, ele entra em repouso, força diferente de zero, ok? Força igual a zero, não está aplicando força, cadê o movimento? Não tem, né? Cessou o movimento. Então, agora o conceito de força e movimento, o entendimento de força e movimento na visão de Galileu. Introduzindo o método experimental, para o estudo dos fenômenos físicos, Galileu realizou uma série de experiências que o levaram a conclusões diferentes daqueles de Aristóteles. Ou seja, o Galileu ele já era um pouco mais experimental e a partir dessas observações ele chegou em resultados diferentes, né, do que foi considerado por Aristóteles. E mais uma vez, ficamos nesse embate, né, de pensamentos entre o Aristóteles e o Galileu, que não foi a primeira vez que aconteceu isso. Então, olha só, estando uma esfera em repouso sobre uma superfície horizontal, Galileu observou que empurrando-a com uma certa força, ela entrava em movimento, ou seja, ela continuou em movimento, mesmo que não houvesse mais a aplicação da força. Essa foi uma observação experimental de Galileu. Então, Galileu verificou que um corpo podia estar em movimento sem a ação de uma força que o empurrasse, tá? Ou seja, sem que essa ação fosse contínua, sem que ela fosse constante. Repetindo a experiência, usando uma superfície horizontal mais lisa, ele observou que o corpo percorria uma distância maior após cessar a ação da força. E aí a conclusão, a consideração dele, se um corpo estiver em repouso, é necessário a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento, tudo bem? Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente, em linha reta, né, com velocidade constante. Isso aí considerando que nenhuma força atue sobre ele, né, em movimento contrário. Então, conclusão aí de Galileu, cadê a bolinha? Foi embora, ela não vai ser parada, tá? Tudo bem, pessoal?
Então, olha só. Olha só, pessoal. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.